para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora uma avaliação do céu da semana de 24 de fevereiro a 2 de março, considerando os momentos favoráveis e desfavoráveis para algumas ações, tá bom? Não é horóscopo e nós não vamos falar da influência sobre as pessoas de uma maneira geral, é mais uma recomendação dos momentos mais propícios e dos mais desafiadores. Iniciamos aqui no domingo, no dia 24 de fevereiro, com o Sol posicionado no signo de Peixes e a Lua aqui em Escorpião, né? Então, temos o Sol aqui começando o dia em 5 graus de Peixes e a Lua em Escorpião. E a Lua, ela passou da fase cheia, né? A fase cheia aconteceu na semana passada, então ela está se encaminhando, né, para formar a fase minguante, ou seja, ela está diminuindo em luz. No nível dos momentos, né, propícios ou não propícios, o decrescer da Lua não é ideal para iniciar atividades, empreendimentos, cursos e tal. Mas a fase minguante é uma fase de ajuste, então essa semana ela acaba sendo mais favorável para a gente lidar com o que já está em andamento, né, sem ousar tanto. Então nós começamos aqui no domingo com a Lua em Escorpião, e ela ainda, durante todo o dia, ela vai pegar essa influência desse aspecto que ela fez com o Marte na virada do sábado para o domingo, né? É uma influência resistente, embora seja um aspecto tenso, ele não é tão difícil assim, porque a gente vê uma coisa interessante, né? O Marte, ele rege o signo de Escorpião, a Lua se exalta em Touro, e acaba favorecendo, vamos dizer, o clima entre os dois. Porém, ainda assim é resistente, porque tanto Touro como Escorpião são signos fixos, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o domingo ele é mais adequado para a gente lidar com as situações onde a gente precisa manter a mente firme, manter o passo firme. Ou seja, se você está lidando com uma situação que precisa resistir, manter o foco, seguir adiante, mesmo diante de adversidades, o domingo ele é ideal. Ele é ideal também para lidar com os concertos, para lidar com as situações complexas, difíceis de resolver, e ele não é agitado, não é rápido, não tem uma influência que levaria assim a surpresas. Então, tudo que precisa fazer com um passo firme é favorecido durante o domingo, né? Agora, ele não é legal para o início de uma discussão com alguém, né? Ou você, por exemplo, resolver uma adversidade que você tenha que se impor, porque essa influência ela é ainda desafiadora, não é tanto, mas ainda é, e você vai encontrar um paredão à sua frente, ou seja, se você bater de frente com alguém ou com uma situação querendo resolver à força, na marra, né? É provável que tenha adversidades ali. Então, o clima ele é constante, resistente e, vamos dizer, seguro, mas exige que você mantenha também, vamos dizer, o controle sobre si próprio, sobre as suas emoções. Assim, os resultados vêm de uma maneira mais interessante. E depois a Lua ela vai chegar a um aspecto harmonioso aqui com Saturno só às 20 horas. Então, uma boa parte do dia a gente ainda tem essa influência da Lua com Marte, especialmente durante a manhã, depois ela vai enfraquecendo. Mas a Lua em sexto com Saturno, ela continua sendo favorável para lidar com os assuntos mais sólidos, para se comprometer, principalmente, né? Assumir compromissos sérios, para lidar com os planos, se organizar em torno dos interesses. Como estamos falando de um domingo, né? Pode se relacionar com o planejamento da semana, né? E ela tem um tom aqui um pouco mais sério, né? Não é desafiador, mas é mais sério. Então, tudo que que vocês precisarem lidar, que tenha um teor desafiador, difícil, que vocês observem e falem, nossa, eu vou ter que resolver essa situação essa semana, não tem jeito. Então, já se organiza aqui no domingo, porque a mente está bem fresca, os interesses estão bem direcionados, e há uma facilidade maior para realmente enxergar onde estão os entraves, ou seja, né, descobrir onde a coisa não está indo certo, descobrir o que tem de errado, é favorável durante esse momento aqui do domingo. Então, o domingo inteiro ele tem um tom bem sólido, bastante constante, ele favorece lidar com os assuntos que se desenrolam com o tempo, ele não tem um clima agitado, não traz surpresas, tudo que precisa de resultado rápido é melhor fazer em um outro momento, ele não é assim tão adequado para
iniciativas que precisam de resposta imediata. Vocês podem perceber que o ritmo ele é lento durante o domingo, né? Bom, e aí depois a gente tem na segunda-feira o Sol continuando ainda em Peixes e a Lua ela começa o dia em Escorpião, mas ao longo do dia ela muda para Sagitário. Bem no começo da segunda-feira nós temos uma série de aspectos bem interessantes. Às 7 horas da manhã especificamente, porque a Lua ela vai caminhando e vai chegar aqui nesse aspecto de harmonia aqui com o Mercúrio às 7 da manhã. E ao mesmo tempo, né, simultaneamente, ela forma um aspecto com a Vênus. Ambos são aspectos harmoniosos, que consequentemente vai levar a um aspecto entre o Mercúrio e a Vênus. Então, nós temos aqui um pequeno triângulo ativado aqui durante esse início de segunda-feira. Ele envolve o campo das emoções, envolve a mente, envolve os desejos, mas eu vejo esse quadro aqui como um quadro muito favorável para algumas percepções que se tornam reais, né? Por exemplo, a mente, que é a mente básica, que é bastante relacionada à Lua e ao Mercúrio, ela está com um clima de elemento água, né? Que é muito profundo, perceptivo. Então, isso aqui já acentua para algumas percepções, eu não diria propriamente desconfianças, mas eu diria intuições mesmo, e que se aliam de uma maneira harmoniosa a Vênus, que solidifica os desejos, né, que representa os desejos. Então, a gente tem um início de segunda-feira onde algumas percepções elas se tornam reais no nível de sentimentos, no nível romântico. É muito provável que vocês tenham alguma resposta muito favorável. É lógico que cada um tem o seu mapa particular, então depende também da influência particular. Mas é uma segunda-feira bastante favorável para lidar com os temas da vida afetiva, mas de todos os níveis, especialmente no nível material, lidar também com compras, né? Assumir compromissos também, estudos complexos, a mente está bem profunda e todo tipo de estudo de sala de aula mesmo, ou estudo em nível mais analítico, é favorecido durante essa fase porque a gente consegue perceber, enxergar o cerne da questão, né? Para onde a questão aponta, tá? Então, a Vênus em Capricórnio, ela diminui um pouco o nível de complexidade do Mercúrio em Peixes e da Lua em Escorpião, que é bastante complexo e subjetivo. Mas o Capricórnio é um território de Saturno, né? Ele é um território bastante realista. Por isso, essa questão de solução, ela é muito favorecida aqui no início da segunda-feira, né? A gente tem um clima bem amigável, vai ser levado para toda a segunda-feira essa influência. Às 18h30, a Lua vai chegar ao signo de Sagitário, exatamente aqui, ó, nesse ponto. Com a chegada da Lua no signo de Sagitário, nós temos um clima bastante animado, entra num território de calor. E aqui, então, nós já temos uma influência que favorece a mudança. Por isso, atividades que você esteja fazendo, que precisa mudar o enfoque, precisa sair de uma direção para ir para outra direção, ganham um pouco de atenção aqui, mas tem que ser com um objetivo definido, porque não é uma influência que vai trazer inconstância, tá? Mas tudo que você precisar colocar um novo rumo, resolver uma situação que precise ir para um novo caminho, pode ser iniciado aqui durante esse período da Lua em Sagitário. Muda bastante, a Lua em Escorpião, ela tem um nível de profundidade muito intenso, de complexidade, de permeabilidade e tal. Quando ela chega em Sagitário, muda bastante porque o Sagitário ele é um território do Júpiter, do grande benéfico, então tem um clima mais empolgado, mais dinâmico, mais aberto, mais disposto ao mundo de uma forma geral. Ele é mais rápido, então a partir aí das 18h30, vocês poderão perceber que as coisas começam a se desenrolar com um pouco mais de facilidade, com menos complicação. E muda bem o ritmo mesmo. Então, a segunda-feira à noite, ela tem um tom aqui mais animado, tá? E aí depois, só na terça, no dia 26, que nós vamos ter novos aspectos da Lua. Logo cedinho, né? Ela começa em 6 de Sagitário e o Sol em 7 de Peixes. Então, quando chegar às 7 horas da manhã, a Lua chega exatamente a esse ponto de quadratura com o Sol, que é o ponto onde se inicia a fase minguante. Então, nós temos uma semana de fase minguante totalmente voltada, como eu falei para vocês, para resolver as coisas, para resolver problemas, para ajustar,
vamos dizer, para contabilizar o que você já consolidou no último mês, principalmente de nível emocional. E nós temos aqui uma quadratura de Sol e Lua que envolve o Júpiter, então ele também tem muita relação com os assuntos do místico, do espiritual, da fé. Não é propriamente um momento muito adequado para lidar com esses temas, então a gente pode passar por um pouco de descrença durante essa fase. Se vocês puderem deixar temas espiritualistas tal para outro momento, é legal. Outra questão são os assuntos da justiça, de normas e de regras, porque como o aspecto ele é tenso, é muito provável que encontrem algumas dificuldades nesse âmbito. Por exemplo, se vocês precisarem resolver algum assunto que precisa de autorização de alguém, precisar apresentar documentos de autorizações jurídicas ou mesmo lidar com processos jurídicos, essa influência ela não é das melhores, ela atrapalha, ela torna confusa a coisa, né? O assunto em si traz um nível de confusão. Então, não é adequado para nenhum desses temas durante essa fase. Procure manter mesmo as atividades cotidianas, né? Depois, só às 20 horas, o Sol vai chegar a um aspecto harmonioso com o Marte. Então, durante toda a terça-feira, né, até chegar ali às 20 horas, a gente tem essa influência da fase minguante bem marcante. Então, não é um dia para grandes soluções, principalmente nos temas que eu falei para vocês, assuntos jurídicos, assuntos espiritualistas, os que estão relacionados a estudos também, tudo que necessita de um ponto de vista mais aberto, tal, ele acaba não sendo muito favorável para viagens e temas nesse sentido também. Agora, às 8 horas, né, com essa influência do Sol com Marte, ganhamos um pouco mais de visão da realidade, um senso mais de pé no chão, uma visão um pouco mais prática das coisas, né? E aí a gente tem um pouco mais de facilidade para lidar com assuntos concretos. Antes disso, prefiro não lidar, né? Essa é uma influência que ela é poderosa no sentido de trazer a inspiração, tudo que vem de nível subjetivo, a intuição para o plano da realidade. Então a gente tem um alinhamento, vamos dizer, né, da consciência com a capacidade da ação. E isso favorece lidar também com os temas mais longos, mais difíceis, porque o Marte em Touro ele é bastante robusto, sólida, né, palpável mesmo, então tem um tom de realização sobre temas complexos e difíceis. Porém, não é uma influência competitiva e ela não favorece, então, por exemplo, se colocar no centro das atenções. Ela é muito mais de colaboração, de ajuda, de generosidade, de apoio que se pode dar para as outras pessoas ou de estar aberto para receber apoio, do que propriamente para concorrer, para competir, né? Ela não favorece muito a individualidade. Na quarta-feira, no dia 27 de fevereiro, nós temos o Sol em Peixes e a Lua em Sagitário, né? Como nós vimos. E a Lua vai formar uma conjunção com Júpiter, exatamente aqui às 11 da manhã. Vai levar essa influência para todo o restante aqui da quarta-feira. Aí sim a gente tem um clima mais favorável para os temas de assuntos jurídicos, de viagens, porque essa é uma influência totalmente espontânea, aventureira mesmo, né? Uma das características principais do Sagitário, mas ela é disposta a enfrentar. Ela é uma influência que nos torna fácil o caminho para enfrentar as adversidades e para arriscar também, tá? Então, nós temos esse período aqui, principalmente em torno das 11 horas, meio-dia, 1 hora ali, muito favoráveis para tentar as coisas, para experimentar situações diferentes, ou para arriscar ou usar um pouquinho mais, porque nós estamos na fase minguante. Então, a fase minguante, ela não é muito favorável para inícios. Porém, se é um assunto que você já está lidando já faz um tempinho, essa influência da Lua com o Júpiter é bastante animada. Ela realmente é espontânea, direcionada para experimentar as situações de uma forma geral. O que se torna favorecido durante esse momento? Os assuntos jurídicos, os assuntos ligados à espiritualidade, os assuntos relacionados à viagem, entretenimento, diversão de uma maneira geral, os assuntos relacionados às filosofias, à mente, à fé de uma forma geral também.
O emocional é mais disposto, mais disponível, eu diria, né? E o clima do dia, ele caminha no sentido da descomplicação. Só que depois, mais tarde, nós vamos ter, já no fim do dia, né, 23 horas, a Lua chegando a um aspecto de tensão com Mercúrio. O que não é muito legal, porque esses dois astros, eles formam a mente básica, né? Então, quando eles estão em conflito, os interesses fluem de uma maneira conflituosa com o pensar. Chegar num ponto de exatidão sobre o pensamento ou chegar a uma conclusão sobre um determinado assunto se torna um pouquinho mais difícil. O campo das emoções, eu diria que a reação instintiva, ela está muito agitadinha ali em Sagitário, muito disposta ao risco, só que a mente está dispersa. A mente pisciana aqui está numa influência subjetiva, complexa, intuitiva. Tem que tomar um pouco de atenção aqui durante esse período para não acreditar demais nas suas suposições. Fica um pouco atento com as conjecturas que se faz de uma determinada situação. Porque é fácil com essa influência a gente imaginar uma coisa e acreditar que ela é correta quando, né, que é uma intuição, por exemplo, quando na verdade é uma imaginação. Então isso não é favorável para resolver assuntos importantes. Também acaba se tornando um pouco difícil para estudos, né? Porque manter o foco se torna um pouco difícil, e não só para estudos, mas de uma forma geral, os interesses do dia, eles estão muito desalinhados, né? Os interesses do momento estão muito desalinhados com o pensar. E o que acontece é assim, você quer colocar um enfoque em uma determinada situação e aí outras coisas dispersam a sua atenção. Você começa a pensar em coisas que não tem nada a ver com o tema. Por isso não é bacana. Agora, no nível da vida prática, essa influência ela não favorece nada relativo ao comércio, ela pede bastante atenção com a questão da fala, tá? A fala é regida pelo Mercúrio. O Mercúrio em Peixes, ele é bem da conjectura, como eu falei, né? Das possibilidades, pense em um monte de coisa, imagina coisa, por exemplo, o tom imaginativo aqui está muito elevado, fictício, só que numa quadratura com a Lua em Sagitário, isso leva a desafios, então tem que tomar bastante cuidado com o que se pronuncia durante esse período, porque a tendência às coisas se distorcerem no sentido, né, original delas é bem grande, tá? Então, não é favorável para conversas importantes. Primeiro, porque a tendência a gente não compreender muito as coisas é bastante elevada, né? Você pode até conversar com alguém sobre um tema, mas você pode chegar à conclusão de que, nossa, não entendi nada. E aí, para estudo, isso não é muito legal também, né? Para provas, exames, né, que se precisa fazer também não é muito bacana. E eu também recomendaria um pouquinho de atenção sobre os temas da espiritualidade, né? A Lua está chegando próximo aqui, ó, do Júpiter, e nós temos ainda o Mercúrio na influência da quadratura com Júpiter e a Lua na quadratura com Mercúrio, ou seja, tem um campo meio tenso aqui entre o Sagitário e o Peixes, que envolve o nível da filosofia, da espiritualidade, das emoções, da fala, do pensamento, dos interesses, tudo muito desafiador. A probabilidade de gerar confusão aqui é muito grande, então evita lidar com os temas jurídicos ainda, né? Durante a noite aqui da quarta-feira, com os temas relacionados aos assuntos filosóficos, espirituais, ligados às leis, a normas, a regras, a burocracia e documentos. Os documentos e burocracia são regidos pelo Mercúrio. Mercúrio em Peixes não é muito favorável para essa questão. Quando ele se alia harmoniosamente com um astro pé no chão, é legal, mas nessa influência não é muito e traz probabilidade de confusão com questões documentais. Na quinta-feira, no dia 28 de fevereiro, nós teremos já a Lua ingressando em Capricórnio bem cedinho. Ela vai ingressar em Capricórnio às 5 da manhã. Bom, aí muda uma influência. O Capricórnio é o território do Saturno, é um território de elemento terra, concreto, é o exílio da Lua, né, o detrimento. Então, emocionalmente, há um senso de realidade bem sólido, condições de lidar com os pés no chão. É um período, né, de Lua em Capricórnio que não é muito favorável para lidar com os temas da vida romântica. Até porque a inabilidade, né, do clima, né, as condições do clima diário não favorecem muito isso, favorecem mais os assuntos práticos da vida. E durante todo o dia teremos essa influência da Lua em Capricórnio muito forte. Ela não vai formar novos aspectos exatos até as 23, quando ela chega a um aspecto de harmonia aqui
com Marte que está em Touro, e o Marte em Touro também está num território de elemento terra, né? Ou seja, quinta-feira é um dia extremamente prático, onde as coisas caminham sem complexidade, não é agitado, tá? Não diria assim, as coisas não vão acontecer rapidinho, mas ele é muito adequado para lidar com as coisas da vida cotidiana e também para lidar com ideias de planejamentos mais difíceis, para resolver assuntos complexos, para reparos, para tudo que exige uma mente bem centrada, um olhar muito racional sobre as coisas, e por isso tudo flui. Até o interesse e a vontade em fazer as coisas, né, em produzir, por exemplo, fica mais robusto, fica mais concreto, né? A gente tem um clima bastante intenso de concretização para as coisas. Então, nós teremos na quinta-feira a favorabilidade aqui para tudo que precisa ser produzido, né? O trabalho cotidiano tem uma boa produtividade, mesmo que tenha que lidar com reuniões ou colaborações de outras pessoas, as coisas se resolvem, tem um clima muito de solução, bem descomplicado mesmo. Então aproveitem aí a quinta-feira para lidar com os temas mais enroscados, porque as coisas se desenrolam aqui, tá? Não é agitada, não é rápida, não é frenética, não é uma influência frenética, empolgada, animada, não é, muito pelo contrário, ela é bem constante, sólida, a gente tem aqui uma característica melancólica, né, no elemento terra, então ela tem esse tom lento, mas as coisas fluem de uma maneira muito interessante, tá? É bastante racional. É um dia que favorece os estudos racionais, lidar com o planejamento dos assuntos práticos, né, materiais, para compras é ideal, para estudos de sala de aula é ideal, para reuniões que precisam resolver temas técnicos é bem legal também, e compras no nível geral também, né, e reparos de uma forma geral, que a influência do elemento terra ela é muito adequada para reparar coisas físicas, né, coisas materiais. A habilidade de toque, de coisas materiais aqui, ela fica bem interessante, tá? Bom, aí nós vamos ter aqui na sexta-feira, dia 1 de março, a Lua em Capricórnio ainda, ela chega aqui, ó, nesse ponto onde o Saturno está, às 14 horas, né? E aí mantém o clima da quinta-feira. A gente inicia o dia ainda com uma influência da Lua com o Marte em Touro do dia anterior. E ela também ainda está numa influência de um sexto com o Sol que aconteceu na virada da quinta para a sexta-feira. Então, sexta-feira, novamente, quinta e sexta são os melhores dias em termos de produtividade. São os melhores dias para lidar com assuntos que tenham relação com dinheiro, né, com a parte financeira, com assuntos profissionais também, tudo que diz sobre temas práticos da vida. Não é um bom momento para lidar com temas românticos, não é uma influência que favorece o romantismo. Ela está muito centrada em produtividade, em racionalidade, em senso de realidade. Então, tudo que precisa dessas características pode ser muito bem feito aqui durante a sexta-feira. Deixa o romantismo para um pouquinho depois, né? Por enquanto, a gente ainda está com um clima aqui seguindo na influência da quinta-feira, para todas as questões de compra, de estudos racionais, de parte, né, de mente analítica e muito concentrada, senso de realidade, desburocratização, consertos, reparos, reformas, de todos os níveis, né, compras, as compras principalmente de coisas menores que tenham relação com a vida prática. Não é uma influência assim, extremamente favorável para, por exemplo, investimentos de risco, compras de risco, por exemplo, né? Mas se você já tiver organizado, por exemplo, uma pesquisa de compra de produtos, né, ou bens de valor maior, essa influência ela é bastante favorável também. E depois, às 14 horas, nós teremos a Vênus mudando de casa. Ela está aqui na casa do Saturno no comecinho do dia, ó, em 29 graus de Capricórnio, e ela entra em Aquário. E o Aquário também é a casa do Saturno, né? Só que é uma casa mental do Saturno, né? O Capricórnio é uma casa bem ligada ao plano prático da vida. O Aquário já é mental. E a Vênus, ela rege os desejos. Nesses primeiros momentos aqui
do signo de Aquário, ela tem uma pequena dignidade, tá vendo? Tem um pontinho aqui que corresponde a ela, então ela vai ter um pouquinho aqui de favorabilidade, vamos dizer. A Vênus rege desejos e num campo mental se pensa muito em como se satisfazer, em como atender aos desejos de uma certa forma, e também se satisfaz melhor com temas, conversas, teorias, os temas do Aquário aqui, né? Os temas relacionados à casa diurna do Saturno. Então, nesse período em que a Vênus transita pelo signo de Aquário, nós tendemos a preferir as coisas, a satisfazer com as coisas em um nível maior. Ela não tem tanta exigência detalhista, né? E tudo flui assim em um nível mais aberto, podemos dizer, em um nível maior, né? Imagina uma visão do quadro geral. Então, a chegada da Vênus em Aquário, ela vai favorecer o quê? Planos de futuro, conversas mais soltas, assim, eu diria, sem temas muito profundos e planejamentos muito concretos, né? Ela não é tão centrada nas coisas físicas, então ela esfria um pouquinho no nível da sensualidade. Durante o sábado, nós temos a Lua iniciando o dia em Capricórnio e depois ela muda para Aquário. Nos graus finais de Capricórnio, ela chega a um aspecto harmonioso com Mercúrio. Sim, de novo a gente tem uma influência parecida com a quinta e a sexta-feira. Mantém um clima de concentração, é muito favorável a influência do Mercúrio em Peixes com a Lua em Capricórnio, para lidar com estudos racionais, para lidar com documentos, para lidar com as coisas da vida prática diária. Ela é menos intuitiva, menos complexa, menos subjetiva, e tudo que é imediato, eu diria imediato que eu quero dizer assim, próximo, tudo que é próximo, coisas da sua vida diária, se tornam um pouquinho mais fáceis. O Mercúrio é um regente de comércio, de trocas, tanto nas conversas como das trocas entre duas pessoas, das interações. Então, esse aspecto harmonioso ele é favorável para o comércio, de uma maneira geral. É favorável para assinar contratos, é favorável para lidar com estudos de todos os níveis, estudos de sala de aula ou reuniões ou trabalhos que exijam um pouco mais de concentração, porque aí a Lua vai auxiliar aqui o Mercúrio, né, nessa condição, e a mente fica com um enfoque legal, né? Também para tornar as intuições ou imaginações ou criatividade em assuntos palpáveis e sólidos. Mas ela não é uma influência que favorece conversar sobre temas subjetivos, sobre artes, sobre romance, sobre temas mais espirituais, não é muito, né? Tudo que corre sobre a mente mais subjetiva não é tão favorável durante essa fase. Às 14 horas, a Lua vai ingressar no signo de Aquário, ela chega aqui nesse pontinho. Então, ela entra naquele território bem teórico, território diurno do Saturno, ganha um tom de individualidade e independência, mas bem indiferente também, né? Um ponto bem forte da indiferença. E logo que ela entra ali, ela já vai formar uma conjunção com a Vênus. Então, o sábado, ele para assuntos de interação, ele é muito melhor no nível de amizades, eu diria, de trocas, nesse sentido de conversar, de conversas soltas, tal. Embora a gente tenha a Lua em conjunção com a Vênus, o território do Aquário não é muito favorável para um tom romântico, carinhoso, atencioso e nem sensual. Mas ele é muito favorável para interação. Por isso, aqui, a noite do sábado acaba se tornando legal para o entretenimento nesse sentido de conversar com as pessoas, de dar risada, de se divertir mesmo, né? Mesmo sendo um território do Saturno, a conjunção da Vênus com a Lua favorece uma interação com o meio de uma forma geral. E são essas as influências para esta semana, né? A gente não tem nada muito marcante durante esse período, tá bom? Mas eu deixo um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!